Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a doutora Virginia Pearson, sou doutora em Psicologia Social e estou fazendo estes vídeos conversando sobre assuntos de psicologia e assuntos sobre a vida em geral. E nós estamos falando sobre a felicidade, né? Construindo a felicidade. Esse é o nosso 10º vídeo, né? E nós estamos falando nas etapas, nos passos da construção dessa felicidade. Então hoje estamos no 10º passo, né? Se você quiser ver os vídeos anteriores, você pode assisti-los até chegar ao 10º, mas não impede de você ver esse vídeo, porque cada tópico é um tópico distinto dentro do grande tema da felicidade, né? E o que nós vamos falar hoje é sobre o que em inglês nós falamos defensiveness. Então é a pessoa que é muito defensiva, né? Então, quando a pessoa está sempre pronta ali, né, a tirar uma pedra, porque ela está sempre se defendendo como que se o mundo fosse sempre a atacar, né? Então, existem muitas pessoas que são assim por motivos variados, né? Coisas que aconteceram na vida delas, a maneira com que foram ensinadas, coisas que aconteceram na família, os ensinamentos que receberam por causa desses acontecimentos, esses traumas. Então, as razões são variadas. Agora, a pessoa que é defensiva, ela tem um problema de uma cegueira, né? Assim, uma cegueira porque ela tende a ver todas as coisas como uma ameaça, né? E essa é a maneira com que ela vê o mundo, né? Por que isso é uma barreira para a felicidade? Evidentemente é uma barreira para a felicidade, porque quando a gente se torna muito defensiva, a gente não consegue enxergar as coisas claramente, né? Então a gente faz o que nós dizemos assumptions, em outras palavras, a gente assume coisas e que na verdade às vezes não são a realidade, não é o que está acontecendo. Então, todos nós temos algum grau de o que nós chamamos de ser defensivos, né? Todos nós temos. Então, vamos imaginar aqui uma escala. Então, todos nós temos um certo grau disso, mas algumas pessoas estão aqui exageradas, né? Agora, muitas vezes, dependendo da situação, nós podemos ser mais defensivos ou menos defensivos dentro daquela situação específica. Deixa eu explicar melhor. Quem teve algum tipo de experiência, assim, mais dolorosa, com relação, vamos supor, com relação a relacionamentos amorosos. Então, é uma pessoa que se sofreu dentro desses relacionamentos amorosos anteriores, ela tem um grau de se sentir, de se defender maior, né? De se sentir assim, de se sentir atacada, ela tem mais medo de ser machucada novamente, ela se torna mais defensiva, né? O grau de suspeita dela, de ter suspeita das coisas, também é ampliado. Então, dependendo das situações, nós podemos ser mais ou menos defensivos, mais ou menos agressivos, mais ou menos, e aí por aí, então, afora, né? Agora, no caso da pessoa que fica com suspeitas e tem esse grau grande, né, de achar que sempre tudo é um ataque a ela, né? Então,
ela precisa entrar num equilíbrio e verificar as coisas de uma maneira mais neutra. Por exemplo, é tarde, essa pessoa vai dormir, o marido está lá de novo no computador, nem deu bola para ela, passou, ou está lá na televisão, ou está, enfim, não é? Então, aí ela já começa a formar histórias na cabeça dela, é sempre assim, e aí aquela história vai crescendo, daí já vem o segundo capítulo, vem o terceiro, aí virando uma novela, daí já vai, de repente, forma um filme de horror, de terror, e aí ela fica com aquela raiva, ela mesma está se envenenando, né? Isso pode acontecer com a mulher, isso pode acontecer com o homem, né? Pode acontecer dentro de um relacionamento amoroso, pode acontecer dentro de um relacionamento profissional, né? Então as histórias mudam de acordo com os contextos, né? Então eu já sei que vai fazer isso, a pessoa que foi despedida injustamente, que teve problema no trabalho anterior, eu sei que esse chefe está pensando isso de mim, eu sei que vai fazer isso, eu sei que aquela pessoa vai pegar meu lugar. Então ela vai contando a história dela, vai formando uma novela cada vez mais vívida e de repente já se tornou um filme e também se transforma num filme de terror, né? Então, a felicidade, que é o nosso tema, é difícil para as pessoas que estão operando, vamos dizer, dessa maneira, né? Então, é importante sempre ter a consciência de que nós temos, às vezes, percepções erradas. Nós temos percepções que nós chamamos de enviesadas, né? Uns viés, né? Então, a gente não está vendo a realidade de uma maneira neutra, concreta e realística, né? Uma visão realista, né? Então, é importante verificar. Então, por exemplo, eu sei que ele está lá no computador porque está fazendo isso, porque aquilo, porque não me dá atenção. Vai lá ver, não é? Vai lá ver. De repente chega lá, nossa, coitado, tá fazendo aplicação aí para o nosso seguro de saúde até a tarde. Ou, nossa, estava pagando as contas, né? Pagando as contas, pagando as minhas despesas, né? Então, a gente precisa verificar, né? Não é, como se diz, colocar os bois como se diz, o carro na frente dos bois, né? Como se diz, né? Então, é necessário verificar. Então, esse tema é importante porque as pessoas que vivem com muita suspeita, são muito defensivas com relação às pessoas, estão prontas a achar que tudo está contra elas e que tudo que acontece é porque está contra ela. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade em ter felicidade, né? Então isso é muito evidente. Então, como estamos falando de felicidade, como construir a felicidade, então é descobrir esses obstáculos, né? Então é mudar as nossas percepções, né? Para que a gente possa ser feliz, né? E não fique a gente mesmo nos martirizando, criando, como dizia a minha mãe, criando chifres em cabeça de cavalo, né? Então, essa é aí uma boa coisa para pensar quando falamos em felicidade e em como construir a felicidade, tá bom? Esse é o tópico de hoje. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite e até o nosso próximo vídeo. Tchau!